de volta com Manhã da Piedade. Agora, gente, é hora do nosso quadro Horizontes Humanos com o nosso parceiro e psicanalista René Dentes, que vai falar sobre o perdão dos pais aos filhos. Bom dia, René, seja bem-vindo ao Manhã da Piedade mais uma vez. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer novamente estar aqui com vocês. Prazer, alegria. Estava lendo agora o seu artigo tão bacana, tão importante, em tempos que a gente vive, né, Renê? De uma semana assolada com mais uma criança sendo morta de maus tratos, né? Muito triste tudo que a gente tem vivido. E eu queria começar falando queria que você falasse sobre o vazio dessas relações. É verdade, né, Moninha? Infelizmente, tem casos, né, que eu costumo dizer que às vezes a gente fica buscando justificativas, né? Se a pessoa tinha alguma patologia, alguma questão, mas no fundo, muitos deles não têm. Muitos deles são banalidades do mal, né? Assim, é aquele mal que é feito de uma forma tão assim pensada, tão incisiva que não tem justificativa. Infelizmente. E realmente nesses casos, a gente fica muito mais chocado, né? Porque uma criança inocente, quer dizer, sem defesa alguma, é realmente muito triste essa realidade, né? E aí, Renê, você acha que isso advém desse vazio, desse relacionamento completamente vazio? Sim, sem dúvida. Às vezes as pessoas elas entram em situações tão assim práticas da vida, e práticas quer dizer às vezes em busca pelo poder, pelo dinheiro, pela riqueza, né, material e influências e as questões mais de relacionamento fundamentais, né, que nós temos, que é o que mais importa, né, elas ficam em segundo plano. Então, se, no caso, né, uma criança incomoda, ela tem que ser agredida, nesse caso, a pessoa pensa assim, né? E aí comete uma falta terrível, né? E, nesse caso, chegando até à morte. Então, realmente é o esquecimento do que é mais importante na vida, né? As crianças, elas têm situações que elas pedem ajuda, pedem socorro, que elas falam de formas simbólicas, né? Querem dizer muitas coisas, só que às vezes de forma indireta, às vezes até chamando atenção, e isso é entendido como birra, como pirraça. Não, tem que ser entendido o que está por trás, né? E escutar a criança, né? A gente não pode perder paciência, né? Tem que escutar, né? Mas às vezes numa vida tão corrida, as pessoas acham que isso tudo é errado, e quando elas já têm um aspecto assim de maldade, aí cometem esses atos, né? Realmente é muito triste. Antes da gente chegar onde eu vou fazer uma caminhada para a gente chegar na conversa do perdão de pais e filhos, eu queria antes falar sobre os traumas que trazemos. A gente adulto trazemos traumas que não foram curados muitas vezes, que estão guardados, adormecidos, e é comum canalizar isso para o uso de álcool, de drogas exagerado? Sim, é muito comum, Moninha, porque, em geral, esses traumas eles aparecem em forma de sintomas, né? Sintomas são manifestações que a pessoa ela que apresenta, né? Que quer dizer alguma coisa por trás, né? Que está dizendo desse trauma de uma outra forma. Então, a pessoa ela não sabe disso, ela não tem noção, porque são elementos inconscientes que nós não controlamos, nós não trazemos a nossa memória, a nossa racionalidade, o pensamento a hora que queremos. Então, o que acontece? Ela sai, muitas vezes pelo álcool, pelas drogas. Eu costumo dizer que o álcool, por exemplo, né, tem que ser visto de uma forma muito assim, bem visto, né? Entender o que está por trás. A pessoa não bebe excessivamente, não é alcoólatra porque ela quer. No fundo, não é uma questão apenas moral, é uma questão de pedido de socorro, de ajuda. Ela tem que tratar o que está por trás dessa situação, né? E aí sim, aquilo ali que era um sintoma, aí vai ser abordado como trauma resolvido, elaborado para se ter uma nova vida. É assim que deve ser feito. E aí, Renê, eu já começo a entrar com o perdão.
no núcleo familiar, eu preciso Uhum, primeiro me perdoar, porque talvez isso também, eu quando trabalho esses traumas, toda essa situação mal resolvida, eu preciso uhum. então trazer esse perdão, me perdoar. E depois eu passo esse perdão para os pais e para os filhos. Exatamente, exatamente. É isso que, inclusive, né, Moninha, a nossa ideia aqui hoje, né? Normalmente a gente fala do perdão dos filhos aos pais, né? Porque os filhos eles estão nesse lugar que sempre cometem algum erro, né? Os pais apontam esses erros, claro, os filhos estão aprendendo, né? Então é natural que tenha que pedir muito perdão, sim, e aprendam isso, ter essa prática. Mas o que eu estou propondo é até o contrário, é o perdão dos pais aos filhos, o pedido de perdão, né? E aí foi muito interessante você ter introduzido com esse crime bárbaro que nós vivemos aí, né? Estamos acompanhando nas mídias, porque justamente é isso. Às vezes a gente não chega a esse ponto, essa banalidade do mal, mas às vezes a gente se exalta com os filhos no dia a dia, nos afazeres, a gente grita, é comum, é humano acontecer isso, né? Mas também é muito humano pedir perdão por isso, né? Pedir perdão sempre aos filhos por não ter dado atenção, por não ter escutado devidamente, por ter se exaltado, né? Porque o pedido de perdão dos pais aos filhos é algo assim fantástico, é algo inimaginável. Os filhos vão levar aquele gesto para a vida toda, pode ter certeza disso, porque eles vão ver que os pais eles não estão naquele esquema tão verticalizado, né, como antigamente, que era um pouco ruim isso, né? A gente pensar assim, eu tenho autoridade, você obedece, fica quieto e pronto, né? Isso é um modelo que ocorreu, mas gerou muito trauma, né? Não por culpa dessa geração, mas sim porque não se tinha alternativa, né? A gente não tem que culpar a geração também, mas é limite. Mas a gente tem que evoluir. E, de fato, hoje é possível que os pais pensem diferente. Olha, eu não tenho que. O filho não vai obedecer assim, simplesmente porque eu quero, porque eu estou gritando, né? O filho vai obedecer, sobretudo, porque ele segue o meu exemplo. Ele vê o que eu faço e aí, desse modo, ele vai me imitar. Então, se ele vê que eu não estou com tempo para ele também, ou se ele vê que eu estou exaltado, que eu estou nervoso, que eu estou gritando, ele vai me imitar, entende? Então, assim, Ação e certo isso. reação. Ação e reação, exatamente, Moninha, é uma ação e reação. Pode ter certeza que se tiver uma situação dessa, constante, né? Por isso que é importante o perdão, para quebrar esse círculo aí vicioso, né? Você vai ter essa reação dos filhos. E aí aquilo que a gente quer, né? Muitas vezes, eu quero o filho lá que siga tudo, que faça tudo para casa, que faz tudo bonitinho, né? Passivamente, não vai ter, não vai ter. Ele vai ser como nós, né? Renê, disso tudo que você percebe no consultório, o que mudou dos meus pais para eu, por exemplo, né? Os pais de hoje, os novos pais que estão chegando, porque a gente só entende quando vira pai. E aí que nasceu um filho, nasceu um pai e uma mãe. E ali a gente vai Exatamente. aprendendo. O que você percebe nessa mudança de geração? Exatamente. Olha, eu percebo, eu também, né, sou pai, exerço paternidade de uma forma muito tento ser cuidadoso, né, e tal. Tenho uma filha de 11 anos e uma de 9, né? E que, de fato, assim, eu vejo que a mudança, comparando até para os meus pais, de fato, a gente tem que pensar assim, gerações passadas, né, nossos pais, elas tiveram muita dificuldade, né? Dificuldade social, dificuldade aí de acesso a conhecimento, informação, né? Não tínhamos aí especialistas todo momento falando para a gente, né? Na televisão como agora. A gente não tinha acesso ao que era certo e errado, então era muito feito por tentativa e erro, pela boa vontade, né? E muitas vezes com tantos filhos, né? Porque o crescimento populacional era muito maior, né? As pessoas tinham mais filhos, famílias mais numerosas, não tinha como prestar tanta atenção assim, né? A cada um individualmente, né? E hoje a gente tem condições mais, né? O que eu vejo que mudou é que hoje, de alguma maneira, você mudou o papel, por exemplo, da figura paterna. Antigamente, a figura paterna ela era apenas provedora. Hoje, não. Hoje, a figura paterna ela tem que acompanhar tudo.
como a figura materna, né? Tem que acolher também como a figura materna, não é essa divisão, né? Então, e se o pai faz isso, não é bonzinho, né? Ele não é bonzinho só porque faz isso, é dever dele, né? A gente tem que tirar esse lugar, assim, de pedestal de um ou outro. Então, o que eu vejo a mudança é essa, a figura paterna hoje está mais presente, né? Além disso, a figura materna também, ela mudou, porque ela tem aí, muitas mulheres hoje têm inserção no mercado de trabalho, isso é muito bom, e isso traz exemplo para os filhos, né? E, de certa maneira, o tempo é menor, mas a qualidade do tempo é que tem que ser maior, né? Maior qualidade, um tempo menor. O fato é que hoje nós podemos ter mais cuidado, porque nós temos mais acesso à informação, nós temos mais diálogo. Então, eu vejo que mudou. Hoje, nós podemos ser menos imediatistas, podemos pensar mais, refletir mais no processo de educação dos filhos. De fato, é um processo difícil, complexo, não é muito simples, né? Mas é possível sempre aprimorá-lo, né? Estarmos aí avaliando sempre, por isso pedindo perdão sempre também, né? Por isso, eu ia falar isso agora. Para a gente poder finalizar, esse gesto do perdão dos pais aos filhos, eu queria que você comentasse sobre isso. A importância do pai, muitas vezes, se humilhar, sim, porque errou, reconhecer que errou e pedir perdão. Exatamente, Moninha. Eu vejo que isso, ao contrário do que parece, né, não é um gesto de fraqueza, muito ao contrário, é um gesto muito nobre, né? A gente reconhecer o nosso erro e querer mudar. Indica para os filhos que nós queremos ser melhor para eles, né? Isso é muito importante. Fica uma imagem de que a gente pode sempre aperfeiçoar a nossa paternidade, a nossa maternidade com os nossos filhos. Então, é um gesto de muita atenção, cuidado, e eles entendem isso, viu? É impressionante como que os filhos, quando a gente pede perdão por um ato impensado, né? E também eu sempre ressalto isso, nós somos humanos, então podemos sim errar, né? Não temos que nos culpar. Mas quando a gente se coloca assim de uma forma mais próxima, é muito bonito. E tem um efeito muito, muito grandioso. Entramos agora num círculo do perdão, que é um círculo virtuoso, de paz, né? De grandiosidade. Maravilhoso, maravilhoso que a gente aprenda cada dia mais a importância do pedido de perdão, né, Renê? E de perdoar também, né? Exatamente, Moninha, é isso mesmo. Precisamos cada vez mais dessa dimensão no nosso mundo, né? Amém. Renê, muito obrigada por você estar conosco. Rede social, dentes.renê? Isso, Dentes, @Dentes Renê, isso, Não tem ponto, @dentesrenê. no Instagram, isso mesmo. Então, gente, acompanha o Renê lá. Renê tem feito muitas lives importantíssimas. Eu tenho acompanhado, viu, Renê? Obrigado, Moninha. Obrigado, telespectadores. Muito obrigada, Uma boa Renê. Deus te semana. abençoe. Tchau, tchau. Tchau, pra você também. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, volto rapidinho.